O tenente-coronel Mauro Cid, ex-auxiliar de ordens do presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma cilada preparada pela esquerda e pelo PT, com o objetivo de incriminar o ex-presidente. Mauro Cid era uma pessoa de extrema confiança de Bolsonaro, tendo conhecimento de sua vida pública e privada. No entanto, esses opositores subestimaram o fato de estarem lidando com um oficial do exército honrado, comprometido com a lealdade e a dignidade. O tenente-coronel Mauro Cid não se deixou envolver nessa trama, permanecendo firme em seus princípios e valores. Nesse contexto, é importante destacar a análise realizada pelo jornalista Alexandre Garcia, que expôs detalhadamente fatos que passaram despercebidos e evidenciaram a hipocrisia dos jornalistas militantes da grande mídia atual. Esses profissionais parecem ter perdido qualquer senso de humanidade ao propagar notícias mentirosas que destroem a vida das pessoas de bem, alimentando-se em falsidades absurdas. É fundamental que a sociedade esteja atenta a esses jogos políticos e jornalísticos, buscando sempre a verdade e a imparcialidade. O compartilhamento dessa análise nos permite refletir sobre os interesses por trás das notícias veiculadas e questionar a ética e a integridade daqueles que propagam mentiras em busca de seus objetivos políticos. Seja bem-vindos ao canal Notícias Brasil, já deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você será alertado sempre que tiver vídeos novos para vocês. E interessante como a gente vê notícias aí. Eu sou de uma geração em que a gente era humanitário em relação a presos políticos. Hoje parece que não, hoje parece que quer se massacrar ainda mais preso político, né? Estão divulgando como se fossem malfeitores aqueles que visitaram o tenente-coronel Cid na prisão. Aí eu lembro de Mateus, né? Do Evangelho, dizendo: eu estive preso e tu foste me ver, né? É como se tivesse visto a mim, disse Jesus, né? É uma questão humanitária, mas olha só quem visitou o tenente-coronel Cid. Meu Deus do céu, foram tantas visitas em tantos dias. Provavelmente porque ele tem amigos, e tem amigos que põem em prática a grande virtude da caridade, né? Aliás, ele foi e não respondeu nada na comissão parlamentar mista. Esqueci de dizer que ele está preso por causa de um cartão de vacina. Ele foi uniformizado para caracterizar bem que ele foi convocado pela CPI por atos que ele praticou no cumprimento da missão militar dele de ser ajudante de ordens da presidência da República. Foi lá com as duas gemadas e uma azul sobre os ombros. Bom, ele não respondeu nada. Aí fizeram perguntas para quantos filhos você tem, que idade tem, né? Meu Deus, é o ódio, meu Deus. Bom, outro ódio hoje foi o enterro da Gabriela, do Palmeiras. E foi emocionante o enterro, e a gente fica pensando: meu Deus, isso é esporte, isso é torcida. Cruzes. O esporte foi exatamente para unir as pessoas, né? Mens sana in corpore sano. Cabeça boa em corpo bom, né? E de novo eu vejo lá na notícia da mesma agência: foi morta numa confusão. Como alguém trocou alguma coisa por engano, se confundiu? Não, foi morta num tumulto, numa agressão. Isso é tumulto, né? Jornalista tem que usar a palavra certa para o fato certo. Confusão, entrou errado, entrou no portão errado, caiu no meio da torcida do Flamengo. Só que não foi isso. Por isso que eu digo, eu lamento. A gente caprichava tanto na principal ferramenta
do nosso contato com o nosso público, que é a língua, são as palavras, né? Hoje não se sabe mais o significado das palavras, dos verbos. Eu ontem num livro, excelente livro, eu corrigi, o pessoal colocava o colete. Mas eu fiquei esperando, vai colocar onde? Na gaveta, no armário, na mala? Não, estava vestindo o colete. O verbo é vestir, como o verbo, um sapato a gente calça. Não. Bom, é outro assunto. Falando ainda de CPI, essa eu não entendi da CPI do MST, do relator Ricardo Salles, que foi inclusive ministro do Meio Ambiente. Não entendi convocar o general G. Dias para a CPI de invasões de terra. Não entendi. Ele justifica que houve 50 e tantas invasões nos primeiros dias do governo Lula e que a ABIN deve monitorar isso. Bom, eu sei que é um caso de polícia, né? Um caso de Secretaria de Segurança Pública, que é estadual. Mas, enfim, não marcaram data ainda, mas foi aprovada a proposta pela comissão. Eu não entendi. Bom, eu acho que na outra comissão dos fatos de 8 de janeiro, sim, sem dúvida, né? A necessidade de ouvi-lo. Bom, e tem a reforma tributária. Já está lá no Senado, já foi escolhido o relator, é o senador Eduardo Braga, do MDB. Ele foi governador do Amazonas, né? E o presidente do Senado disse que acha que aprova até o fim do ano. Agora, tem um detalhe, né? Em primeiro lugar, grande número de deputados que deu aquela votação maciça em favor da reforma tributária. Um grande número desses diz que não sabe exatamente em que votou, que não teve informação suficiente para votar, ou que não entendeu o texto, ou que não teve tempo para ler o texto, que veio de última hora. Outra coisa, né? Gente, número 1, o Estado está a serviço do pagador de impostos, e não o pagador de impostos está a serviço do Estado. E o pagador de impostos não participou disso, só uma elite. A elite participou. A indústria, né? Que eu acho que está meio masoquista, porque está aplaudindo aumento de imposto, né? O agro um pouco, os serviços dizem vão ser muito prejudicados, né? E hoje é a atividade percentualmente mais importante no PIB brasileiro. E, enfim, se houver alguma mudança, tem que voltar para a Câmara. São 2 votações no Senado. E tem muita coisa que está... Esses conselhos, né? Conselho que substitui governador, substitui prefeito, significa mudar uma cláusula pétrea que é a federação. Deixa de ser federação, deixa de ser uma república federativa para ser uma república unitária.